Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo da Escola Bíblica Casa de Zadok. O texto muito falado, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 35, que diz assim, isso aqui é a Bíblia em Tenebra, tá? Diz assim, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Vamos responder este texto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 35. Para aqueles que têm um mínimo de noção da palavra ou sede de estudar, ou para aqueles ou aquelas mulheres que nunca conseguiram se aprofundar neste texto, nós vamos fazer uma explicação, tá? A carta de Paulo para Coríntios, ela é uma carta onde Paulo já tinha passado por lá. E Paulo tinha recebido relatos do que a igreja estava passando, de muita confusão, de muito falatório, muita atrapalho do culto, da ordem do culto por conta dos dons. E Paulo vem com essa carta de 1 Coríntios para exortar, para direcionar a igreja a corrigir alguns problemas que eles estavam tendo. Então, 1 Coríntios, a escrita onde se fala para a mulher se calar, essa palavra, ela é uma palavra onde ela é utilizada nos textos gregos para ficar em silêncio durante um tempo. Ele não é uma palavra específica de fique calada. Ele é uma palavra dizendo, olha, fiquem em silêncio durante o tempo. Né? Ali ele está no contexto do texto, falando que durante a pregação, né, deveria-se ficar calada durante aquele tempo, em respeito à palavra de Deus que estava sendo ministrada. Como também ele direciona a ordem do culto para que os dons não atrapalhem, o falar em línguas, o profetizar, não atrapalhe e não desrespeite a hora da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus. E aí eu trago para vocês uma observação de que nós estamos num contexto onde a vinda de Jesus Cristo até chegar em Paulo, as mulheres elas tinham um papel não de serem alfabetizadas, letradas e dedicadas às escrituras, ao Alcorão ou aos textos religiosos. Ela tinha um papel a partir de 12 anos de idade, a mulher ela já tinha que ter responsabilidade de cuidar, de aprender medicina, né? Ela aprendia a cuidar ali de ferimentos, ela aprendia a cuidar dos alimentos, ela já era criada com o objetivo de casar. Porque aquelas mulheres que porventura não tinham marido, dependendo das dificuldades que elas passavam, elas eram direcionadas a se tornarem prostitutas. Então, as mulheres, ela era criada para achar um bom marido, ou ela iria se tornar uma prostituta. E aí nós temos ali na igreja de Coríntios uma forte influência, né, de Roma, onde tem os deuses, as deusas, onde tem a sua própria cultura, e por isso Paulo vem exortar a igreja. Eu vou só ler aqui para não errar, tá, as datas, mas 1 Coríntios 14 faz parte da epístola aos Coríntios, escrita por volta de 55 depois de Cristo. Durante a sua terceira viagem missionária, a cidade de Corinto era um centro cosmopolita com forte diversidade cultural e religiosa, incluindo influências de pensamento grego, né, que valorizava a retórica, os status sociais e as manifestações espirituais públicas. A igreja de Corinto enfrentava os seus desafios devido à organização de culto, né, e o uso dos dons espirituais, como eu já destaquei para vocês. Então, o que eu quero destacar nesse texto, tá? Esse versículo, ele tá inserido sobre a ordem de culto. Então, vamos dizer assim, a igreja está sofrendo perseguição.
O evangelho, ele tá ali, precisa ser pregado muito rápido, entendeu? Porque numa semana o apóstolo Paulo tá ali, na outra ele já pode estar morto, numa semana você tá com seus amigos, com seus familiares, a igreja tá sendo perseguida, na outra semana muitas pessoas, ali por volta de 55 a 68, Nero mata muitas pessoas, é crucificado, apedrejado. Então, é um momento em que a igreja tá numa euforia de aprender a palavra. Imagina você, mulher, que está nesse momento de aprender a palavra de Deus, de descobrir que Jesus, ele é Senhor e Salvador, e de repente você vê o batismo no Espírito Santo, você vê os cultos, mas você não sabe ler. Você está com sede do Espírito Santo, você está com sede da palavra de Deus, e no momento do culto começa a surgir dúvidas e questionamentos, e você quer perguntar. Você quer falar, você quer perguntar, você quer questionar, só que se torna muito difícil para o pregador explicar e responder todas as perguntas diante de um culto. Então imagina hoje dentro da sua igreja, dentro da nossa igreja, um culto ali, vamos colocar um mínimo, 50 pessoas, onde o pregador começa a ler o texto bíblico, começa a ministrar a palavra de Deus, e essas 50 pessoas, as mulheres, os homens, começam a questionar. Os homens, nem tanto, por quê? Porque eles têm acesso à palavra de Deus. Eles têm acesso a ler o texto, eles têm acesso a olhar o que está escrito, mas você, mulher, você não sabe o que está escrito, você não entende a leitura. E aí você começa a querer perguntar. Então Paulo está falando, olha, hoje nós estamos com problema na ordem do culto. Então, mulheres, vocês que têm marido, que vocês são casadas, deixa para perguntar para o seu marido em casa, quando acabar o culto, para não atrapalhar a ordem do culto. Então, naquele momento, vocês ficam em silêncio por um tempo, e quando vocês tiverem a oportunidade em casa, vocês anotam essas dúvidas, guardam essas dúvidas para vocês poderem perguntar e aprender mais da palavra de Deus. É algo muito, muito difícil de se imaginar. Eu e você hoje que somos alfabetizados aí aos 5 anos de idade, nós crescemos com uma Bíblia dentro de casa, muitas das vezes crescemos indo à igreja, indo aos cultos, e nós ouvimos a palavra de Deus muitas e muitas vezes repetidamente. Mas nós podemos nos colocar neste lugar, e se não fosse nos dado essa alfabetização. Se imagine se você pegasse um texto bíblico, se você pegasse uma Bíblia e você não conseguisse ler, se você dependesse de uma outra pessoa para você perguntar. Então, assim, imagine, faça esse exercício se você tem algum conhecido, algum familiar que não sabe ler, não sabe escrever, né? Como ele se sente ao ouvir uma pregação e ele ter dúvidas, não consegue pegar a Bíblia e ler como eu e você, e ele depende de alguém responder as perguntas dele ou dela, né? Então eu quero concluir dizendo assim, 1 Coríntios 14:35, ele não é apenas um versículo isolado, né, sobre o silêncio das mulheres, mas ele é sim uma parte de uma instrução mais ampla sobre a ordem do culto, sobre a interpretação da palavra, sobre a edificação na igreja. Ela é situada no contexto cultural do que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Então, assim, 1 Coríntios 14:35, ele não é apenas um versículo isolado. Ele tem todo um contexto onde ele fala sobre a ordem de culto, sobre a parte de edificação na igreja, sobre a palavra, sobre a interpretação, sobre os dons. Quando eu pego um contexto, uma frase ou uma palavra isolada, mas eu não leio o contexto que está falando aquilo, eu corro o risco de trazer uma má informação, uma má interpretação da Bíblia, e muito perigoso, pois a letra pode estar matando a alma de uma pessoa. Então você pode estar trazendo uma culpa no qual as mulheres não têm. Então, hoje, essa palavra, né, ela é uma palavra específica para Corinto, para aquela época, para o que estava acontecendo naquela época. Paulo estava advertindo, instruindo para o bom desenvolvimento do culto e da igreja. Ele não estava proibindo as mulheres de ensinar. Durante a história, nós temos
na Reforma Protestante, nós temos na época de Paulo, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Nós temos no Novo Testamento, na época de Paulo, na época da Reforma Protestante, nós temos no Antigo Testamento, nós temos em diversas épocas o manifesto de Deus através das mulheres. É tolice e até mesmo burrice eu julgar que em algum momento Jesus disse aquilo que ele não disse. Eu julgar que em algum momento da história Deus virou as costas para as mulheres ou proibiu as mulheres de algo. Muito pelo contrário. Ele respeitou Maria Madalena mesmo quando todos os homens queriam apedrejar ela e matar ela. Ele respeitou a mulher do fluxo de sangue que com fé tocou na orla das vestes dele. Ele respeitou a mulher samaritana que estava naquele poço e que ninguém provavelmente falaria com ela. Ele respeitou na sua caminhada. Jesus respeitou Marta. Jesus respeitou tantas mulheres que passou pelo seu caminho. Ele foi um exemplo no qual hoje eu convido aos homens a respeitarem as mulheres, como Jesus respeitou. E aí eu destaco que 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 35, o versículo ensina: manifestar dons espirituais deve ser feito de maneira ordenada e edificante, respeitando a comunidade e a decência e a comunicação pessoal com Deus. É sempre válida a comunicação pessoal com Deus, desde que não atrapalhe outras pessoas a conhecer a palavra de Deus. Eu posso manifestar os dons, eu posso pregar, eu posso profetizar, eu posso ter autonomia dentro do culto, desde que eu respeite quem está recebendo a palavra de Deus. Muitas das vezes um homem ou uma mulher está sendo muito tocada pela mensagem de Deus. É um momento onde vai ser feito o apelo para ele aceitar Jesus. Talvez a última oportunidade. E às vezes a minha conduta, às vezes o meu levantar, o mexer no celular, dar um grito, ir ao banheiro, às vezes alguma maneira com que eu falo, eu atrapalho aquele momento que é um momento em que o Espírito Santo está tocando em outra pessoa. Então essa palavra, ela é válida para os dias de hoje. Quantas vezes nós desrespeitamos o momento da palavra de Deus? Nós banalizamos, por ter uma Bíblia em casa, nós banalizamos a leitura bíblica, o ensino bíblico. Muitas das vezes, quando alguém está ensinando a Bíblia, eu acho besteira. E aí eu atrapalho que outras pessoas que precisam daquele ensino bíblico aprendam de Deus. Então a palavra de Paulo, nesse texto, ele é sobre isso. Sobre eu atrapalhar quem tem sede de Deus. A paz do Senhor. Vamos refletir. Amém?